No momento em que o pai desajeitado pisou no palco impecável do casamento, risadinhas ecoaram e seus dedos enrugados apertavam uma caixa de violão surrada. Os convidados elegantes, trajados em roupas de grife, trocaram olhares de desconforto e desprezo mal disfarçado enquanto ele ajustava desajeitadamente o pedestal do microfone, seu paletó mal ajustado pendendo frouxamente em seu corpo magro. O pai da noiva cochichavam, embora parecesse mais um morador de rua do que alguém pertencente a este luxuoso salão de festas de um hotel 5 estrelas. Quando derrubou acidentalmente uma taça de champanhe, espalhando cacos de cristal pelo chão lustrado, o riso desconfortável se intensificou. Seguranças pairavam nas proximidades, aparentemente prontos para escoltá-lo para fora, se necessário. Você o teria defendido ou se juntado à multidão desviando o olhar? Conte para nós nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceu em seguida. Nem os sogros críticos que haviam lutado contra sua inclusão na cerimônia, nem o cerimonialista que havia tentado agendar sua apresentação durante a parte menos importante da recepção, e certamente não a própria noiva, que permanecia paralisada no fundo da sala, lágrimas já se formando em seus olhos antes que ele tocasse uma única nota. Se histórias de pais que se recusam a desistir, mesmo quando o mundo desistiu deles, te emocionam, inscreva-se agora. Histórias ainda mais impactantes toda semana. Marcos Valente nem sempre fora alvo de olhares de pena e conversas sussurradas. 12 anos antes, ele era o executivo em ascensão em um respeitado escritório de arquitetura, com uma bela casa em um condomínio fechado, uma esposa amorosa chamada Helena e 2 filhas pequenas que o adoravam. Seus fins de semana eram preenchidos com passeios em família, churrascos no quintal e noites tranquilas em que ele tocava violão enquanto Helena cantava junto, com suas filhas dançando pela sala de estar. A vida não era perfeita, mas era deles, sólida e segura, até a noite em que tudo mudou. Uma terça-feira chuvosa de outubro. Um caminhoneiro que adormeceu ao volante. Uma colisão devastadora que deixou Marcos com uma lesão cerebral traumática e tirou Helena instantaneamente. Ele não se lembrava de nada do acidente em si, apenas de acordar no hospital 3 semanas depois com a notícia de que o amor de sua vida havia partido, e ele era agora o único responsável por Sofia, de 8 anos, e Lívia, de 6 anos. A recuperação foi excruciante. A lesão cerebral afetou sua fala, sua memória e suas habilidades motoras finas. Os desenhos arquitetônicos que antes fluíam sem esforço de suas mãos agora pareciam impossíveis. Após 6 meses de reabilitação, a empresa gentilmente o dispensou com um modesto pacote de indenização. As contas médicas se acumularam. A bela casa foi vendida. A vida que haviam construído juntos desmanchada pedaço por pedaço. O que permaneceu constante foram suas filhas. Apesar da fala arrastada e das eventuais falhas de memória, apesar de se mudar para um pequeno apartamento em um bairro menos desejável, apesar de ter que aceitar qualquer trabalho esporádico que sua condição permitisse, Marcos estava determinado a dar-lhes estabilidade. Ele aprendeu a cozinhar refeições simples. Ele compareceu a todas as atividades escolares, mesmo quando outros pais mantinham distância, inseguros sobre como interagir com o viúvo cuja conversa às vezes se perdia no meio da frase. Ele ajudava com a lição de casa, gastando horas em tarefas que teriam levado minutos antes do acidente. E todas as noites ele tocava violão. Seus dedos, desajeitados na maioria das tarefas, de alguma forma se lembravam dos acordes das canções favoritas de Helena. Tornou-se o ritual deles, uma forma de manter viva a memória dela, um fio conectando sua felicidade passada à sua luta presente. Sofia, a filha mais velha, adaptou-se com uma proteção feroz em relação ao pai. Ela se tornou a organizadora, a tradutora, o amortecedor entre Marcos e um mundo que muitas vezes tinha pouca paciência para suas limitações. Aos 16 anos, ela estava efetivamente administrando a casa, enquanto mantinha notas perfeitas e um emprego de meio período. Sua infância havia terminado na noite do acidente, substituída por uma vida adulta prematura, que deixava pouco espaço para experiências adolescentes normais. Lívia, mais nova e menos capaz de se lembrar da vida antes, desenvolveu-se de forma diferente. Onde Sofia era prática e presente, Lívia se refugiava em sonhos e criatividade.
Ela escrevia histórias, pintava e cantava com uma voz que estranhamente ecoava de sua mãe. Ela amava profundamente o pai, mas achava a realidade de sua situação mais difícil de aceitar. Ao entrar na adolescência, o constrangimento de ter um pai que às vezes não conseguia encontrar as palavras certas ou que se vestia de forma diferente de outros pais pesava muito. Ela começou a se distanciar, passando mais tempo com amigos cujas famílias pareciam intactas e normais. Quando Sofia anunciou seu noivado aos 20 anos, deveria ter sido uma ocasião puramente alegre. Seu noivo, Tiago, vinha de uma família rica, mas sempre tratou Marcos com respeito, ainda que com uma certa distância cautelosa. Os problemas começaram quando os pais de Tiago se ofereceram para pagar o casamento, um gesto generoso que rapidamente se revelou uma tomada de controle. A lista de convidados se expandiu para incluir sócios de negócios de conexões sociais. O local mudou de um charmoso jardim local para um hotel exclusivo. E Marcos, com sua aposentadoria por invalidez e biscates de carpintaria, se viu cada vez mais marginalizado no processo de planejamento. Pai, eles estão apenas tentando ajudar, explicou Sofia uma noite, sua voz suave, mas firme. Eles têm contatos que nós não temos. Eu sei, querida, respondeu Marcos, suas palavras cuidadosas e medidas, resultado de anos de fonoaudiologia. Mas eu economizei para o seu casamento. Desde que você era pequena. Ele mostrou a ela a conta onde ele vinha depositando pequenas quantias por mais de uma década. O total era uma fração do que o casamento custaria, mas representava incontáveis horas de trabalho, de sacrifício. Sofia o abraçou apertado, prometendo que sua contribuição importava, que ele importava. Mas, à medida que a data do casamento se aproximava, a realidade se tornou clara. Os futuros sogros viam Marcos como uma complicação a ser administrada. A dança pai-filha foi encurtada. Seu brinde deveria ser escrito e aprovado com antecedência. E quando ele mencionou tocar uma música para Sofia, uma tradição que ele havia prometido a Helena que cumpriria para ambas as filhas, a resposta foi educada, mas desdenhosa. A banda já está contratada, Sr. Valente, explicou o cerimonialista. Talvez durante o coquetel, quando as pessoas estiverem circulando, você teria aceitado ser deixado de lado no casamento da sua própria filha ou lutado pelo seu lugar de direito? Conte para nós nos comentários. Na noite anterior ao casamento, as tensões chegaram a um ponto de ruptura. Durante o jantar de ensaio, o pai de Tiago fez um discurso enfatizando como Tiago e Sofia estariam começando um novo capítulo, com referências incisivas ao passado desafiador de Sofia e como ela havia superado a adversidade. O subtexto estava claro para todos. Marcos, sentado em uma mesa lateral em vez da mesa principal da família, sentiu cada palavra como um golpe físico. Mais tarde, no corredor do hotel, ele ouviu a mãe de Tiago falando com o cerimonialista. Podemos garantir que o Sr. Valente esteja, bem, apresentável amanhã? Talvez alguém possa ajudá-lo com a gravata e garantir que ele tome sua medicação. Não queremos nenhum episódio. Marcos ficou em silêncio, a velha caixa de violão pesada em sua mão. Ele a havia trazido para praticar a música que ainda esperava tocar, mesmo que apenas para Sofia em particular. Agora, ele se perguntava se deveria estar lá. Talvez sua presença estivesse apenas causando estresse à filha no que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Ele voltou para seu quarto e ligou para Lívia, que chegaria na manhã seguinte. Aos 18 anos, ela estava estudando arte em uma faculdade a 3 estados de distância, uma distância que não era inteiramente geográfica. Suas conversas se tornaram infrequentes e um tanto tensas. «Devo sequer ir amanhã, Lívia?» perguntou ele, sua voz embargada. Talvez Sofia ficasse melhor se eu simplesmente... Nem se atreva, interrompeu Lívia, com uma ferocidade que o lembrou de Helena. Nem se atreva a deixá-los te expulsar. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada. Marcos acordou cedo, sua mente excepcionalmente lúcida. Ele tomou banho cuidadosamente, dedicou mais tempo ao barbear e vestiu o novo terno que Sofia havia insistido em comprar para ele. Olhando no espelho, ele viu vislumbres do homem que havia sido antes, ainda ali sob as linhas prematuras e os cabelos grisalhos. Ele abriu a caixa do violão e passou os dedos pelas cordas, tocando as notas de abertura da música que havia escolhido.
Não uma das antigas favoritas que ele tocava em casa, mas algo novo em que ele vinha trabalhando há meses, superando a frustração quando seus dedos não cooperavam, praticando até que os calos em seus dedos endurecessem e rachassem. Quando alguém bateu à sua porta, ele esperava o cerimonialista, talvez com outra lista de instruções ou restrições. Em vez disso, ele encontrou Lívia, deslumbrante em seu vestido de dama de honra, seus olhos, tão parecidos com os de Helena, brilhando com uma emoção que ele não conseguia decifrar. "Preciso te mostrar algo", disse ela, pegando sua mão, antes que todos os outros cheguem. Ela o conduziu pelo hotel até uma pequena antecâmara perto do salão de festas onde a recepção seria realizada. Lá dentro, Sofia esperava em seu vestido de noiva de tirar o fôlego, e tão crescida que, por um momento, Marcos não conseguiu falar. "Pai", disse ela, dando um passo à frente para endireitar sua gravata. Houve uma mudança de planos. Por um momento terrível, ele pensou que ela iria lhe dizer gentilmente que seria melhor se ele comparecesse apenas como convidado, que as responsabilidades de pai e filha seriam tratadas por outra pessoa, talvez o pai de Tiago ou um tio. Em vez disso, ela pegou ambas as mãos dele nas suas. "Eu disse aos pais de Tiago que ou você toca sua música durante a recepção, não no coquetel, a recepção de verdade, ou cancelamos tudo e nos casamos no cartório na semana que vem." "Sofia, você não precisava." "Sim, eu precisava", interrompeu ela. "Este é o meu casamento, e você é meu pai, o único pai que me resta, e eu não vou deixar ninguém me dizer como isso deve ser." A cerimônia passou em um turbilhão de emoções. Marcos conduziu Sofia ao altar com uma firmeza que surpreendeu até ele, concentrando-se na mão dela em seu braço, na responsabilidade que ele carregava desde a noite em que Helena morreu. Ele apertou a mão de Tiago firmemente no altar, os dois homens trocando um olhar de compreensão que transcendeu as palavras. Durante a recepção, Marcos sentou-se à mesa da família, entre Lívia e a madrinha de honra de Sofia. Ele comeu pouco, seu estômago tenso de expectativa. Quando chegou a hora de seu discurso, ele se aproximou do microfone com o papel onde havia escrito cuidadosamente suas palavras, cada uma escolhida para minimizar o risco de seu padrão de fala. Mas ali de pé, olhando para o rosto radiante de Sofia, ele deixou o papel de lado. "Minha filha", começou ele, sua voz lenta, mas clara, "me ensinou mais sobre força do que qualquer pessoa que eu já tenha conhecido. Quando eu não conseguia ser forte, ela era. Quando eu esquecia as coisas, ela se lembrava. Quando eu não conseguia encontrar palavras, ela falava por nós dois." Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. A sala estava completamente silenciosa. "Alguns de vocês sabem que eu fui ferido há muitos anos, na mesma noite em que Sofia e Lívia perderam a mãe. O que vocês podem não saber é que, todos os dias desde então, essas meninas, essas mulheres agora, têm sido minha razão para continuar tentando, para continuar lutando, mesmo quando parecia impossível." Seus olhos encontraram Lívia na multidão, seu rosto um espelho de emoções. "Eu nem sempre fui o pai que elas mereciam, mas eu nunca parei de tentar ser." Voltando-se para Sofia, ele continuou, "Sua mãe estaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Ela sempre disse que você tinha a beleza dela, mas a minha teimosia." Uma suave onda de riso percorreu a sala. "Ela estava certa. E eu sou grato por essa teimosia todos os dias." Ele ergueu seu copo em um brinde. "A Sofia e Tiago. Que vocês construam uma vida juntos que lhes traga alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Especialmente nos dias mais difíceis." À medida que os aplausos diminuíam, Marcos moveu-se para o lado do palco onde seu violão esperava. Os sussurros começaram imediatamente. Os convidados elegantes, muitos dos quais o estavam vendo pela primeira vez, notaram seu andar ligeiramente desajeitado, a cicatriz visível que corria ao longo de sua linha do cabelo, a forma como sua mão esquerda não se endireitava completamente. Os olhares críticos retornaram. Alguém perto do fundo realmente riu quando ele atrapalhou com a correia do violão. Então Lívia apareceu ao lado dele, sussurrando algo em seu ouvido antes de se sentar ao piano que fazia parte da configuração da banda. Isso não foi planejado, pelo menos não em nenhum cronograma que o cerimonialista havia criado.
Marcos olhou para o mar de rostos, encontrou o sorriso encorajador de Sofia e começou a tocar. As notas de abertura foram hesitantes, seus dedos encontrando seu caminho. Mas, à medida que a melodia emergia, uma música que ninguém na sala reconhecia, uma transformação pareceu ocorrer. Suas mãos, geralmente tão desajeitadas nas tarefas cotidianas, moviam-se com crescente confiança pelas cordas. A fala, ligeiramente arrastada, deu lugar a uma música que falava com perfeita clareza. Lívia juntou-se no piano, adicionando profundidade à melodia simples. E então, para o espanto de todos, ela começou a cantar. Isto é para os momentos que pensamos que durariam para sempre, para os sonhos que construímos juntos sob céus estrelados. Isto é para a promessa que fiz quando você estava partindo, que eu seria o pai de que elas precisam, eu nunca comprometeria. A letra contava a história de perda, de luta, de um homem tentando criar duas meninas com metade de seu coração faltando, de aprender a encontrar a alegria novamente, um dia difícil de cada vez, de ver suas filhas se tornarem mulheres enquanto mantinham viva a memória de sua mãe. No segundo verso, não havia um olho seco na sala. Os sussurros críticos haviam cessado, os seguranças haviam recuado. Até os pais de Tiago assistiam em silêncio atordoado, enquanto o homem que haviam tentado minimizar comandava a atenção de todos os presentes. À medida que a música chegava à sua ponte, a voz de Lívia subiu, revelando um talento que poucos na sala sabiam que ela possuía. E então, em um momento que pareceu coreografado, mas foi inteiramente espontâneo, Sofia levantou-se de seu assento e juntou-se a eles no palco. De pé entre seu pai e sua irmã, ela adicionou sua voz à harmonia para o refrão final. Isto é para a família que somos, não a que perdemos. Isto é para o amor que permanece quando tudo o mais se foi. Esta é a minha promessa cumprida, através de toda a dor e custo. Que em sua felicidade, nossa história ainda vive. As notas finais desapareceram, deixando um silêncio tão profundo que parecia ter peso físico. Marcos levantou os olhos de seu violão para encontrar toda a recepção de pé, aplausos trovejando pelo salão de festas. Sofia o abraçou primeiro, então Lívia se juntou, os três se abraçando como não faziam há anos. Quando finalmente se separaram, Tiago se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas. Isso foi incrível, disse ele, estendendo a mão para Marcos. Mas, em vez do aperto de mão educado que sempre trocaram, Tiago puxou Marcos para um abraço forte e sincero. Bem-vindo à família, disse Tiago, sua voz rouca com emoção. Eu sei que Helena estaria orgulhosa. Naquele momento, Marcos Valente percebeu que ele não era mais o homem desajeitado e negligenciado que havia entrado naquele salão de festas. Ele era o pai de Sofia e Lívia, o marido de Helena, e o homem que, apesar de todas as probabilidades, havia conseguido manter sua família unida. E naquela noite, no casamento de sua filha, ele sabia que havia dado a Helena o melhor presente que ele poderia ter dado, a certeza de que o amor deles viveria para sempre. Essa história te fez lembrar de alguém? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de deixar seu valeu demais para apoiar o canal. Após Marcos retornar ao seu assento, os convidados o abordaram para se apresentar, elogiando sua apresentação e perguntando sobre a canção. Onde antes viam apenas limitações, agora viam a profundidade de seu amor, a extensão de sua dedicação. A percepção havia mudado completamente, como a água para o vinho. Lily observava a cena com uma expressão pensativa. Quando a dança terminou, ela se aproximou, pedindo ao pai a próxima dança. Enquanto se moviam pela pista, Marcos notou algo diferente em seu semblante, um brilho novo no olhar. A música, ele disse suavemente. Você me ajudou a terminá-la. Pai, ela respondeu. Não era para ser fácil, era para valer a pena. E valeu, cada dia. Mais tarde, durante a dança pai e filha, Marcos abraçou Sophie com carinho, movendo-se lentamente ao som da música. Sinto muito se nem sempre foi fácil, ele murmurou, com a voz embargada pela emoção. Lily assentiu. Encontrei suas anotações quando estive em casa no último Natal. A melodia e a maior parte da letra estavam lá, mas você estava travado na ponte. Espero que não se importe que eu tenha preenchido as lacunas. Importar? Ele repetiu, a voz embargada pela emoção. Lily, ficou perfeito. Você tornou perfeito. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele.
talvez pela primeira vez em anos. Fui injusta com você, pai. Fui envergonhada às vezes. Envergonhada de como as coisas eram difíceis para nós. Para você. Você era uma criança, ele disse simplesmente, com a sabedoria de quem viveu muito. Crianças não deveriam ter que carregar esses fardos. Mas não sou mais uma criança, ela respondeu. E agora vejo o que você fez por nós, o que você ainda está fazendo. Enquanto a noite se encaminhava para o fim, os 3 membros da família Walsh se encontraram sentados juntos em uma mesa, que de outra forma estaria vazia, compartilhando histórias e risadas de uma forma que não faziam há anos. As barreiras que haviam crescido entre eles, o excesso de proteção de Sophie, o distanciamento de Lily, o medo de Marcus de ser um fardo, pareciam temporariamente desmanchados, como um castelo de areia levado pela maré. James se juntou a eles, sentando-se ao lado de Sophie e segurando sua mão. Tenho algo para contar, ele disse, olhando diretamente para Marcus. Sophie e eu estivemos conversando e tomamos uma decisão. Marcus se preparou, incerto do que estava por vir, como um jogador de futebol antes de um pênalti. A casa que estamos comprando tem um apartamento de hóspedes separado sobre a garagem, entrada privativa totalmente acessível. Queremos que você considere se mudar para lá. James, Marcus começou, balançando a cabeça. Isso é muito generoso, mas não posso impor. Não é uma imposição, é o que nós queremos, ambos. E, Lilian acrescentou, estive pensando em me transferir para terminar minha graduação mais perto de casa. Se você vai estar perto da Sophie, talvez eu possa estar também. Marcus olhou para suas filhas, dominado pela súbita mudança. Por anos, ele havia se preparado para o inevitável afastamento delas, para a solidão de ser o pai deixado para trás. Agora, elas estavam oferecendo algo diferente, não por obrigação ou pena, mas por um genuíno desejo de conexão, como um abraço apertado em um dia frio. Eu não sei o que dizer, ele admitiu, sentindo um nó na garganta. Diga sim, Sophie insistiu, com os olhos brilhando. Diga que pelo menos vai pensar sobre isso. Marcus assentiu lentamente. Eu vou pensar sobre isso. Enquanto o casamento chegava ao fim, os convidados partiram com uma impressão muito diferente da família Walsh do que aquela com a qual haviam chegado. O pai desgrenhado com a dificuldade na fala havia se revelado um homem de extraordinário comprometimento e surpreendente talento. A noiva, que muitos haviam lamentado por sua história desafortunada, agora era invejada pela profundidade de seus laços. E Lily, que poucos haviam notado no início da noite, havia cativado a todos com sua voz e a emoção crua de sua apresentação. Na calmaria do pós-festa, enquanto a equipe do hotel iniciava a limpeza, Marcus sentou-se sozinho por um momento, com sua caixa de violão a seus pés. Ele pensou em Helena, nas promessas feitas, na longa e difícil estrada desde sua morte. Ele pensou em todos os momentos em que desistir havia parecido a única opção, quando a terapia era muito dolorosa, quando o dinheiro era muito curto, como um funil sem saída. Você teria amado esta noite, ele sussurrou para a memória dela. Você estaria tão orgulhosa de nossas meninas. Nunca julgue um homem por suas aparências ou dificuldades. Família não é apenas sobre sangue, é sobre quem escolhe ficar, quem luta para permanecer conectado mesmo quando o mundo tenta te separar, como um rio que encontra obstáculos, mas segue seu curso. É sobre as promessas que mantemos, não apenas para os vivos, mas para aqueles que perdemos. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias impactantes toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer. Se você gostou deste vídeo, deixe seu valeu demais e compartilhe com seus amigos.